Eu escolhi esse título para o vídeo porque eu acho que os alemães realmente têm uma relação com o tempo bem diferente da nossa. Eles são muito pontuais no dia a dia. Mesmo quando é bem complexo, é necessário muita logística para não perder nenhum minuto, como no transporte público, por exemplo. Isso mostra o valor que eles dão ao tempo. Além disso, grandes pensadores alemães gastaram um bom tempo estudando e formulando ideias sobre o assunto. Mas a questão fundamental do tempo, para mim, é a seguinte: ele vai passar de qualquer forma. O que a gente escolhe fazer enquanto isso acontece? Talvez ainda mais importante, a gente realmente tem o poder de escolher isso? A produção cultural alemã aborda isso de algumas perspectivas diferentes. Para falar um pouco sobre esse tema, eu escolhi 3 histórias que, enquanto únicas, têm muito em comum: um filme, um livro e uma série. Vamos começar. A premissa é mais ou menos a seguinte: um garoto desaparece em uma pequena cidade alemã nos arredores da Floresta Negra. Durante a história, a gente passa por diversas reflexões sobre como percebemos o tempo e os conceitos de passado, futuro, destino, livre-arbítrio e coisas relacionadas. Essa premissa poderia ser de Dark, mas é Dark Matter, um romance que eu ganhei de presente no final de 2016, que inclusive tem também uma adaptação para o cinema, de onde eu tirei as imagens para esse vídeo. O garoto que desaparece foi sequestrado, e seu pai é Sebastian, um físico brilhante que tem de conviver com o fato de ter escolhido se casar e criar uma família, ao invés de trabalhar ao lado de Oscar, um amigo que também é um cientista e ainda mais genial que ele. Lá pelas tantas a gente chega na seguinte passagem: a mulher agachada sobre ele tinha o cabelo pintado de vermelho, lembra o chifre de um filme que ele viu uns anos atrás, em que uma garota está correndo o tempo inteiro. Essa frase de 2 linhas em um livro de 322 páginas que não está ali à toa. E o filme é esse. Além de ilustrar muito bem a teoria física de infinitos universos que é explorada no livro, esse filme foi um marco no cinema alemão e influenciou muita coisa que veio depois. A protagonista é a Lola, e ela é confrontada com uma situação muito extrema já nos primeiros momentos do filme. Na verdade, a única sequência que a gente assiste antes de entrar na correria com ela é uma espécie de apresentação de todos os personagens do filme que a gente está prestes a assistir, como se fosse uma forma de mostrar o futuro. Durante essa sequência, ouvimos o narrador falar sobre questões essenciais à existência humana e à nossa percepção do tempo. Nos momentos iniciais da primeira série da Netflix produzida na Alemanha, a gente escuta um discurso com um tom parecido. E somos apresentados às imagens de diversos personagens que a gente vai encontrar pelo resto da série. Die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nichts als eine Illusion. No livro, isso acontece da seguinte forma: os acontecimentos do capítulo são apresentados de forma abreviada já nas primeiras linhas. Tudo que a gente vai ver se desdobrar depois já é colocado no primeiro contato com a obra. Chega a ser bizarro como essa abordagem inicial é parecida nas 3 obras. Dá para enxergar a cultura do país influenciando a si mesma. Desde que Werner Herzog, Fassbinder e Wim Wenders fizeram barulho, estava tudo morno e meio adormecido no cenário do cinema alemão. Até que Tom Tykwer levou uma geração apática à produção cinematográfica nacional do país de volta às salas de cinema. Sendo o tempo um tema central no filme, uma das primeiras imagens na tela é um relógio, que, assim como Cronos, o deus da mitologia grega responsável pelo tempo, engole a tudo e todos. A linguagem do filme usa recursos como animação, que literalmente faz a protagonista alcançar velocidades sobre-humanas, movimentos de câmera, que em vários momentos circulam os personagens como os ponteiros de um relógio ininterrupto, a montagem, que divide a tela para que o público perceba um único momento da perspectiva de diversos personagens, e flash forwards, por meio de fotografias, algo que ilustra o efeito borboleta causado em uma mesma situação que pode se desenrolar de maneiras diferentes. Esse filme influenciou muita coisa que veio depois,
sejam videoclipes ou filmes, passando por algumas séries importantes tipo Simpsons, e Space. A série britânica que começou a ser transmitida em 99 e foi dirigida pelo Edgar Wright. O mesmo Edgar Wright que depois dirigiu todas essas coisas do caralho. Para ter influenciado essa galera, Corra, Lola, Corra também precisou de bastante inspiração. E faz referência direta a 2001, Uma Odisseia no Espaço, além de Um Corpo que Cai, clássico do Hitchcock. O quadro nessa cena é uma espécie de homenagem ao longo de 1958. E a escadaria que forma um loop infinito na sequência animada remete ao filme que, aliás, também explora o símbolo da passagem do tempo. Ele faz isso através das árvores milenares dos parques de sequoias da Califórnia. The oldest living things. Somewhere in here I was born. And there I died. It was only a moment for you. As árvores, inclusive, são um cenário constante em Dark. E aqui elas também evocam essa mensagem de que, enquanto todas as famílias da cidade cumprem trajetórias inteiras de vida, elas permanecem ali como testemunhas de toda a história. Em uma cena da série, Mikkel faz um truque de mágica para o seu pai. Wie hast du das gemacht? Papa, die Frage ist nicht wie, die Frage ist wann. Esse tema reaparece de diversas formas na série, seja na explicação em sala de aula sobre como um buraco negro pode alterar a percepção do tempo, ou na montagem, que usa telas divididas para mostrar momentos diferentes do mesmo lugar ou da mesma pessoa. E ainda com match cuts dos mesmos personagens e rimas visuais espalhadas por toda a série. A série cria uma ótica que vai além das possíveis consequências da viagem no tempo, nos dramas pessoais dos personagens, como o comportamento adúltero de um pai que pode fazer eco na vida do filho. São ciclos que, de uma forma ou de outra, repetem situações nas vidas dos personagens. Por mais que alguns deles entendam melhor o que está acontecendo e até tentem alterar o rumo dos acontecimentos, a barreira que eles encontram é sempre o caráter determinista desse universo. Para fazer isso, eles trabalham a nossa percepção do tempo. Uma forma interessante de ilustrar isso é com a fotografia de longa exposição. Isso se transforma em uma outra forma de enxergar a passagem do tempo. E aí, se alguém pudesse ver esse nosso universo com o tempo de exposição ao infinito, a ideia é que o universo todo não passaria de uma massa, onde tudo ocupa todos os momentos da existência ao mesmo tempo. Uma forma legal de mostrar isso é com o trabalho desse cara. Ele captura momentos diferentes em uma série de fotografias impossíveis. Agora imagina esse mesmo processo feito por bilhões de anos, todos os momentos de toda a existência sobrepostos. Sendo o universo essa massa que já existe do início ao fim, sem que possa ser mudada, a série levanta as questões sobre a origem de tudo isso. Ob alles eine Bestimmung hat und wenn ja, wer über diese Bestimmung bestimmt? Der Zufall? Gott? Oder sind wir selber? Diferente do Brasil, existe uma tradição acadêmica muito grande na Alemanha. Não é à toa que quando a gente vai assistir Dark, a primeira coisa que aparece na tela é uma citação do Einstein. Tem muito cientista alemão antigo que é bem valorizado até hoje. Dá para perceber isso no cotidiano de pequenas cidades do país. Não é incomum caminhar por alguma parte residencial da cidade e perceber que algumas casas têm umas placas grudadas do lado de fora, tipo essas. Isso significa que esse cientista, ganhador do Prêmio Nobel, morou aqui no período mencionado. Em um país que já gerou muitos cientistas importantes, dá para entender porque o orgulho fica estampado na casa das pessoas e também porque atravessa para a ficção. Esse vídeo precisou de uma pesquisa imensa e no fim das contas muita coisa ficou de fora. Então se você quer se aprofundar no assunto, tem bastante informação na descrição. Se você curte o conteúdo do canal, compartilha por aí e se inscreve. E enquanto não sai coisa nova, dá para assistir os vídeos que foram publicados antes. Até o próximo.